Terráqueos, este é o sinal da rádio Pica das Galáxias, desafiando as normas e revelando segredos desconhecidos. Vamos embarcar em uma jornada pelo lado oculto da Lua, onde a realidade é paralela, e a busca pelo conhecimento é considerada uma anomalia. Prepare-se para mergulhar em um universo de ideias bizarras. Aumentem o volume e questione a verdade. E aqui comigo, a outra anomalia da nossa rádio, The Wells, o caçador de histórias. Boa noite. Como sempre, minimalista nas suas participações. The Wells, hoje aqui estamos com esse episódio. Júlio Verne, Da Lua ao Fundo do Mar em 80 minutos. E o que acontece aqui com este rapaz que criou toda essa saga mirabolante e viajante? Conte-me mais sobre essas viagens extraordinárias de Júlio Verne, dessa coleção magnífica. Magnífica, criativa e quilométrica, porque a maioria das pessoas que conhece Júlio Verne pensa que ele só está restrito àquela meia dúzia de livros que a gente encontra em promoções da Amazon lá na Terra, né? Ou na Cultura, enfim. Mas ou aqueles 3 livros. Quando são bons, são 6, né? Só que todo mundo acha que Júlio Verne é meia dúzia de livros ou filmes. Só que As Extraordinárias Viagens é um compilado de 54 romances, escritos entre 1863 e 1905. Pouca coisa que esse cara criou, hein? Muito pouca coisa, e ele escrevia vários livros ao mesmo tempo. Ele dizia que ele tentava fazer a base das suas criações, das obras. Ele começou escrevendo peças de teatro, né? Nenhuma muito deu certo, mas a estrutura dos livros, ele primeiro montava o cenário, digamos assim, né? E depois fazia as suas pesquisas, criava os personagens, e quando ele começava a escrever, ele já sabia início, meio e fim. Assim ele conseguia escrever tantas obras ao mesmo tempo, né, cara? É uma produção muito pequena. E a gente está falando dessas 54 dessa coleção das Viagens Extraordinárias, somente dessas coleções, não é que ele só escreveu isso. Mas, sim, aqui, para quem não sabe, As Viagens Extraordinárias é esse compilado de 54, né? Tem muita coisa que tá no mundo underground da literatura, mas essas que são 54 ali, né? Editadas e publicadas. Mas e agora, te cortando um pouco, me fale mais sobre o nosso Jules Verne, porque é engraçado que no português, inclusive no espanhol e nos outros idiomas, o nome dele sempre é traduzido, né, cara? Ele é Júlio Verne, né, cara? Ele é Julius Verne, em italiano, e vai. Mas é interessante porque isso dá a ideia de quão famoso ele é, porque quando a gente fala sobre Charles Dickens, ele não é o Carlos Dickens, né, cara? William Shakespeare não é o Guilherme Shakespeare. Mas conte um pouquinho mais sobre o nosso extraordinário escritor. Se o Júlio Verne não fosse o cara, o Dr. Brown, no terceiro filme do De Volta ao Futuro, não teria escolhido para os 2 filhos dele, né? Um filho se chama o Júlio e o outro Verne. Tá ligado aquela cena final? Uhum. Ele apresenta pro Marcy, né? Esses aqui são os meus filhos, Júlio e Verne. Daí o cara, tipo, pô, tá ligado? Era óbvio que ia botar o nome dos teus filhos, né? Aí na brincadeira inicial que a gente destacou dos principais livros da série ali, a gente tem o Viagem ao Centro da Terra, de 1864, né? Enfim, eu não vou me estender muito, porque depois a gente vai entrar nas obras, né? Mas aí depois a gente vem também o 20.000 Léguas Submarinas, de 1870, daí tem A Volta ao Mundo em 80 Dias, de 1873. Esses são os clássicos, os famosos, né? Esses são os mais pop, né? Dos jovens. Eu acredito que o pessoal vai gostar muito da seguinte imagem nossa, que descreve bem um pouco do momento dele. Uma coisa.
Da Terra à Lua, 1865. Esse aí também é outro clássico do seu Júlio. Clássico. Clássico, né? Nem clássico. Esperou muita gente na literatura e no cinema. Mas agora falando um pouco do Jules Verne, né, cara? Vamos tocar um pouco na sua infância. E aos 6 anos de idade ele foi enviado para um boarding school, né? Um internato, né? Internato. E contam que a sua professora, eu não vou lembrar o nome, era uma viúva de um capitão naval que tinha desaparecido há uns 30 anos. E a professora seguidamente contava que seu marido era um náufrago. E em algum momento ele retornaria da sua paradisíaca ilha deserta, tal qual Robinson Crusoe. E esse assunto seguiria com o Verne durante a sua vida e aparece em vários de seus livros, como, por exemplo, A Ilha Misteriosa, de 1834, e na Escola dos Robinsons, né? Sim. De 1832. Ele deveria ser, desde pequeno, ele deveria ter essa imagem refletida como essa que estamos vendo agora, mas pequeno. Rodeado com certeza, de um mapa-mundi, né? De um globo. O Julião ali, né? Eu não vou fazer muito diminutivo, né? Ou piadas com o nome do Júlio, né? Mas é o Julião, velho. O Júlio Verne ali, ele nasceu em 1828 e morreu em 1905, né? Pra quem não sabe, ele é francês, tá? Porque isso deixa bem claro. E o Jules Verne, né? Jules Verne. Jules Verne. Né? E então, assim, o Júlio, ele estava inserido numa sociedade francesa que na época ela era pica das galáxias em termos de produção literária na Europa, né? Literária e um centro de cultura, né? Sim, sabe que agora entrando para a vida adulta, como tu já começou, vamos falar da infância ainda, mas faz a tua OBS aí. Não, mas fale um pouco mais da infância, porque essa parte de infância ela me interessa bastante. Tá, então assim, o Júlio, eu posso chamar ele de Júlio, não tem problema, né? A gente é tão fã do cara que a gente já criou um vínculo intimista. Tu chama ele de Júlio, eu chamo ele de Jur, e tu chama ele de Verne, eu chamo ele de Verne, mas nunca o chamaremos de Verne. Tá bom. Porque he's the man. Ele é o cara, não adianta. Se ele não fosse o cara, a pica hoje talvez não existiria. Eu posso dizer que, com certeza, eu não falaria desse tipo de assuntos. Ele nasceu em Nantes, né? Nasceu em Nantes. Desculpa, meu francês tupiniquim. Numa ilha artificial, né? E, ao contrário do que muita gente pensa, né? O Júlio foi um cara que nasceu numa família abastada, né? Para não usar aquela palavra tão difamada, burguesa, mas mas muita gente leva para um lado pejorativo, né? Mas era um termo da época, né? Burguesia francesa. Sim, ele é advogado, né? Sim, ele estudou, ele é formado, né? Ele estudou direito em Paris. Só que ele sempre teve um interesse pela literatura e teatro. E aí se desviou da carreira jurídica. E o que aconteceu, né? Porque... Na infância, fale da infância, um pouquinho mais da infância. O Júlio tinha uma visão muito pessimista das coisas. Essa questão da conquista humana, o progresso científico, ele era bem pessimista em relação ao futuro. Tanto que nas obras, se tu prestar atenção, ao mesmo tempo que ele destaca uma inovação científica, uma conquista humana, ele sempre coloca também o aspecto negativo daquilo. Sabe, é interessante isso, porque geralmente não, na sua totalidade, os livros dele são colocados nas bibliotecas, quando eram mais visitadas, né, ou nas livrarias, na seção dos livros infantis. E geralmente as pessoas, na sua maioria, assim como tu e eu, nós lemos as suas obras inicialmente quando éramos adolescentes ou crianças, né? Sim, e a releitura... Desculpa. Não, é que isso foi legal tu falar, né? Porque
Quando a gente se conheceu aqui na Lua, foi uma das primeiras conversas que a gente teve, né, sobre o Júlio, e engraçado, porque, porra, foi um dos primeiros papos que a gente teve, assim, que rolou uma afinidade direta, né? Falar sobre as obras e qual é que era o melhor livro, ou filme, adaptação. E o Júlio Verne, a Ele primeira vez... é muito diferente, porque assim, eu quando as li entre ali, eu tinha meus 11 anos, 12, a minha visão, o que ele gerou foi um interesse de dúvidas, né? Aham, E depois eu reli, não a mesma quantidade que eu li quando eu era adolescente, mas depois eu li de adulto, algumas delas, as minhas preferidas, né? aham, E a visão que de adulto eu tive é de um Verne e das obras, né, cara, muito mais densa, mais profunda nos seus pontos, assim como tu estava tocando no lado dele ser pessimista e de sempre ser um pouco contestador, né? aham. A primeira vez que eu tive contato com o Júlio Verne lá na Terra, eu também estava na escola, eu tinha, se eu não me engano, ali, acho que 9 para 10 anos. E o primeiro livro dele que eu li foi 20 Mil Léguas Submarinas, que eu achei uma piração, o troço. Na hora que eu terminei de ler, eu falei, caralho, como é que esse louco pensou isso há mais de 100 anos, sabe? Olha a mente criativa desse louco. E É, eu realmente comecei, foi muito impacto na época pra mim isso. eu comecei na ordem, pelos 5 semanas em balão. Ah, mas aqui E é tu muito bacana, é é muito que tu, bacana também. é que tu é pseudo-culto intelectual, né, cara? Eu sou do povão aqui, eu tive que ler porque a escola mandou, mas ainda bem que a escola mandou ler alguma coisa decente. Eu de pseudo não tenho nada de intelectual, menos ainda. Só que daí, isso que tu falou dele tá na sessão infantil, que eu acho uma baita sacanagem, porque, olha, Sim. isso aqui devia estar numa área exclusiva com destaque dentro de um cofre e uma placa dizendo assim, obras clássicas que todas as pessoas deveriam ler na vida. O pai dele era um problema, o relacionamento foi bem complexo, né? A infância dele, a adolescência, porque né, apesar do Júlio ter cursado direito em Paris, o pai dele, como tu falou, era advogado e cobrava o cara, né, enfim, o Júlio, para que ele também seguisse a carreira jurídica. E aí sempre teve esse atrito com o pai dele, né, esse ruído de que o pai queria que ele fosse advogado, o filho não se interessou, queria seguir para uma área mais assim criativa, literária, dramaturgia. Sabe O, que ele chegou a trabalhar na Bolsa de Paris, né? Como não broker. sabia, não sabia. Sim, sim, sim. O pai dele, Chegou a trabalhar ele, o Júlio, na Bolsa de Paris, como broker. e como eu gosto de citar os nomes, né, para não dizer que ele é o filho de alguém do além, o pai dele se chamava Pierre Verne, né, bem francês mesmo. Ah, não sei se, A pedra dos Verne. pois é, eu não sei se tu quer ainda falar mais alguma coisa de infância ou eu posso falar um pouco mais já da quando ele virou adulto. Eu acredito que a vida adulta é muito interessante. O, tem aí a parte dos casamentos, né, barra filhos. Ele se casou com a Honorine de Vienne Morel, né, olha o meu francês, Ui! fundo de quintal, em 1857, né? Aí, só que ela já tinha 2 filhas. Aí, em 1861, nasceu o único filho do Júlio, né? Michel Verne, né? Acho que em francês é Michel. Só que também, né, acho que é o karma da vida do Júlio Verne, né? É só atrito, ele tinha atrito com o pai dele, daí ele foi ter atrito com o filho dele, foi uma relação bem conturbada, que o filho dele também puxou pro pai, né? Era um espírito rebelde, né? Sempre em conflito. E também, Interessante que o filho dele terminou algumas obras inacabadas dele quando ele faleceu, né? pois é, e o filho também seguiu a carreira do pai, né? Se tornou escritor. Uhum. Então, essa coisa das obras do Júlio sempre teve ele, ó, dificuldade emocional barra psicológica, ele tinha muito problema de depressão, sofria com ansiedade, isso fazia parte da escrita dele.
Ele sempre corria contra o tempo, né? E ele teve também Cara, ele só teve problema, né? Ele teve um relacionamento muito problemático também com o irmão dele, o Paul Verne. Não sabia. Aham. Conte-me mais. Não, eles eram bem próximos na juventude, e aí tiveram suas tretas, e aí se distanciaram com o tempo, né? Só que o Júlio foi, né, crescendo, foi fazendo seus amigos, né? E ele também fez alguns amigos bem interessantes, né? Um deles é o Alexandre Dumas, né? Esse aí foi o cara que incentivou muito a carreira literária dele. Sim, através do contato com o Dumas, através do seu editor, né? Que era editor do Dumas e também de Victor Hugo, né? O O Hetzel, Hessel, né? É isso, isso. Hetzel, Julius Hetzel. Que interessante que ele foi exilado, né, cara? Uhum. O editor e tal. Mas essa parte de. Pode falar. Não, é que o principal problema dele com o editor ali, com o Hetzel, é que o Hetzel reclamava muito que ele ia muito contra essa visão sombria que o Verne colocava nas obras. Ele teve o atrito mais forte foi na 20 mil léguas, que daí a partir dali ele já não chegou, já não compartilhava muito as suas ideias no momento de escrever com o editor, mas essa parte conturbada da vida dele, que tu citaste, né, cara? É engraçado que ela seguiu, né, cara? Quando ele chegou em Paris para seguir os estudos de direito, né? Seguindo as ordens do pai dele. Quando ele chegou em Paris era um momento bem político, bem conturbado, né, cara? Uhum. Que era bem na Revolução de 1848, que é a Primavera dos Povos, e que em fevereiro desse ano, o Luís Filipe I, que era o rei na época da conhecida Monarquia de Juliette, que é oficialmente o reino da França, que foi um reino curto, um reinado curto, que durou de julho de 1830, daí vem, por isso que é a monarquia de julho. Esse reinado durou até a Revolução de 48. Essa monarquia marcou o fim da segunda restauração da dinastia Bourbon, foi o reinado do Luís XVIII e do Carlos X, que eram ambos irmãos do Luís XVI. E tinha iniciado ali essa restauração da dinastia Bourbon, que é a segunda. A primeira foi naqueles 100 dias de Napoleão, quando ele volta, né? Quando ele sai e tal. E essa monarquia iniciou em 1815, que é o fim das guerras napoleônicas. Então, Luís Filipe, que era membro da parte mais liberal da Casa de Bourbon, que essa parte eram os Orleans, foi proclamado o rei dos franceses, não o rei da França. E ele foi apoiado por vários membros abastados da burguesia e por ex-oficiais napoleônicos. Sabe que ele entrou com a promessa de fazer um meio termo entre os apoiadores de Carlos X e os seus opositores, os radicais, né, cara? Promovendo a amizade do Reino Unido, né, patrocinando. Daí vem um lado geográfico, ele patrocinava o expansionismo colonial francês. A gente pode lembrar aqui, né, da conquista da Argélia, que muitos anos depois resultou no surgimento dos maiores jogadores de futebol da história, que é o Zidane. No final esse reinado colapsa, e junto com outros estados europeus, na Revolução dos Povos, né, de 48, época na qual, né, o Verne chegou em Paris logo depois da eleição de Napoleão III, né, que era o sobrinho de Napoleão I. E daí a gente estava falando das conexões de amizades. Algo interessante é que nesse tempo ele participou, ele utilizou as conexões da família, né, que era muito bem conectada, para entrar na Sociedade de Paris. Como tinha falado, aí ele entrou nos salões de literatura, onde conheceu todos esses personagens, né, cara? O, o seu editor, o Dumas, o Victor Hugo e tal. E tempos depois, daí vem dois pontos interessantes que são muito, que influenciaram muito e dizem muito sobre as obras, principalmente na nessa coleção.
E um tempo depois, nessa época ele estando em Paris, ele foi membro da Sociedade Geográfica da França. E também foi membro, estava ali entre os fundadores e tal, de uma sociedade que tem um nome bem longo, mas que diz muito, que é a Sociedade para o Fomento da Navegação Aérea com artefatos mais pesados do que o ar. Nela, ele era o mediador, ele era o secretário, era mediador das reuniões científicas. Ele redatava o que era falado ali, onde eram apresentadas as inovações, e também se discutiam as futuras invenções. Então, além dele estar muito conectado na sociedade francesa, parisiense da época, no lado literário, e ele frequentava um dos salões que era a partir da tia dele, que eu não lembro o nome, ele também estava por dentro desse lado geográfico, que é basicamente o que bate muito, é uma base dos livros dele, é a base total dos livros dele, né, cara? E também nesse lado científico, de inovações. A carreira dele, nisso que tu fundamentou agora, perfeito. É aquela história, né? Nada é por acaso. Ele estava no lugar Óbvio. certo, na hora certa. A primeira obra dele porra, é sempre aquela história. O cara é um gênio, mas uma coisa tem que bombar para puxar o resto. O primeiro livro que bombou foi o 5 Semanas em um Balão, né? De 1863. O principal característica no início que chamava a atenção dele, que o pessoal ficava surpreso pela escrita, é que ele era muito preciso na capacidade de imaginar o futuro, tanto em exploração espacial, exploração submarina. Mas isso que tu falou, dele estar conectado à sociedade da época, né, pela questão ali, né, dos estudos geográficos, científicos, estava antenado nas inovações tecnológicas, ele era um ávido frequentador das bibliotecas de Paris, para justamente estudar essas questões científicas e tecnológicas para poder acrescentar na obra, né, para ele poder fundamentar suas histórias. Sempre, se tiver oportunidade, né, obviamente, sempre sente, né, fique sentado, escutando, quando em algum momento tu te deparar com algum membro de alguma sociedade geográfica. O Júlio, que é uma coisa que o pessoal gostava muito dele, que ele tinha uma escrita muito meticulosa e detalhada. Aí falam que ele tinha uma série de cadernos onde ele registrava as anotações, as ideias, e principalmente os conceitos científicos. Então ele tinha uma biblioteca de referências que ele ia, né, ampliando para depois acrescentar nas histórias dos livros. Tu sabe que essa parte, desculpa te cortar, Não? pode falar. Essa parte dele ter os conhecimentos do que acontecia à época, dos estudos e tal, e antes de falar do lado científico das obras, a gente pode entrar um pouco nessa parte da geografia, que é a base fundamental de todos os livros dele, né? Pode falar. Não, eu só ia fazer uma. É que, como é complicado, né? Tu vê, por exemplo, a gente reclama que hoje em dia, 2024, seja na Pica ou seja lá na Terra, aí aparecem inventores, empreendedores, seus Elon Musks da vida, e lá no início todo mundo toma pau, né? Toma ferro quando tá com alguma ideia, seja desde um livro até uma materialização científica, né? Ou a criação de um produto. Mas o próprio Verne, naquela época, ele levava ferro direto dos cientistas, porque criticavam ele pela liberdade criativa que ele tomava com a ciência. E eles não gostavam disso, porque eles argumentavam que essas previsões tecnológicas, elas eram muito irrealistas ou exageradas. Só que, ao mesmo tempo que isso alimentou uma crítica que atacava as obras dele, o efeito colateral foi a notoriedade. E isso gerou um fascínio muito grande do público pelas obras. Sim, eu imagino que muitos desses que o criticavam nesse lado científico eram porque
não estavam dentro dessa modernidade, desses estudos que estavam saindo, né, cara, o tempo inteiro, mas assim como o lado geográfico, que, enfim, a ideia dele na coleção era colocar um país pro livro, né, cara? Uma questão que é esse lado detalhista, que tu falaste dele na sua escrita, é que pro leitor, falando especificamente da coleção das Viagens Extraordinárias, pro leitor é inevitável utilizar o mapa enquanto ele está lendo, para não se perder na história, né? Como, por exemplo, sei lá, no Capitão dos 15 anos, Capitão de 15 anos, quando eles estão no momento, eles estão na Patagônia, no outro eles estão na África. Então ele descreve os lugares, o lugar, mas ele faz um itinerário da história. Daí a necessidade de ler os mapas, porque são muito precisos, vários. E daí nessa parte que tu disseste dele estar antenado no, nos estudos e no lado científico de ambas, de, da geografia como ciência das invenções e tal, ele seguia os critérios dos geógrafos da época a dedo, né, cara? Tipo, que nem o Augusto Petermann, tem o príncipe, o Kropotkin, né, cara? E principalmente o Élisée Reclus, que também era membro da Sociedade Geográfica de Paris, que foi um geógrafo francês, um escritor, tal, um anarquista, e tem uma obra, que é uma obra, cara, a sua obra-prima é um volume, são 19 ou 20 volumes, que se chama La Nouvelle Géographie Universelle, que é de 1876 a 1890 e poucos, né, a Nova Geografia Universal. E o Reclus, algo interessante, é que o Reclus foi também membro, assim como se eu não me engano, o editor dele, o Werner, o Hetzel, né, cara? Uhum. Ele foi um apoiador da Comuna de Paris, de 871, que ele também foi exilado, né, quer ter que sair. Então, o lado, batendo aí um pouco na geografia, que é uma ciência, né, cara? Esse lado visionário dele, ele fazia dois tipos de geografia nos livros. Uma geografia real, que era dos lugares explorados da época, porque na época era a Terra por si só tinha muitos espaços que já eram bem explorados, mas tinha muitos lugares que não eram explorados. Então ele fazia um mix de ambos, parte da geografia real, que era como tinha os lugares explorados, que ele descrevia à perfeição, se utilizando desses cientistas e geógrafos, né, cara? E a geografia imaginária, que era quando não eram os lugares não explorados. Como, por exemplo, como estava falando dos 5 semanas em balão, quando o Ferguson lá faz a sua exploração pela África e aparece aquela descrição do Lago Chad, né, que é o lago que passa pela Nigéria, pelo Niger, pelo Chad, por Camarões também, né, cara? Fica ao norte ali do chifre da África, que é bom para quem não se fala muito do que está acontecendo hoje em dia nessa região do, do chifre da África, mas porque ainda não é interessante para a mídia falar disso, digamos assim. E ele dá a descrição nos 5 semanas de balão desse lago Chaco, que é um lago que está praticamente reduzido hoje, né, para insignificante de tamanho. Então, um testemunho formidável da época, que são poucos que existem sobre esse lago. Ou quando ele fala também desse lado de geografia real e imaginária, quando ele fala no soberbo Orinoco, né, do rio Orinoco, descrevendo os rios, das partes exploradas que tinham na época, que daí vem a parte da geografia real, ele descreve até a nascente do rio, que só foi definida lá no século XX, que é a nascente ali na divisa da Venezuela com o Brasil, na Serra Parima. Ou quando ele fala, por exemplo, lá no Bombarnac, que ele tem aquele mapa extraordinário da Ásia, que ele desenha e monta ali, que já era um mapa desse lado que existia, mas ele tem um mapa ali no livro, né, tá nos livros, que na, inicialmente todos tinham os mapas. Depois foi retirado, que é uma perda imensurável
para tu entender as histórias. Uma coisa que eu acho... Pode Não, falar. não, eu ia falar uma coisa que eu acho muito engraçado, até para conectar com a tua observação desse preciosismo, dessa atenção que ele tem aos detalhes, né? Como a gente comentou antes. Eu não sei se tu quer saber de algumas das previsões, talvez alguma dessas visões que ele teve em relação à tecnologia. Eu tenho uma listinha aqui de coisas que ele destacou em cada obra. Pode falar? Por exemplo, submarinos. Nós estamos falando do 20 mil léguas submarinas em 1870. O Nautilus, que é o submarino da história, já naquela época ele já vislumbrava, tá? Eu não vamos se pegar aqui de onde é que ele tirou a ideia, se ele viu, enfim, mas ele já levava para a obra um submarino que podia ficar períodos imensos operando eletricamente nas profundezas, né, dos oceanos. Aí tu vai depois para viagens espaciais. Aí da Terra à Lua de 1865 e depois também, né, ao redor da Lua de 1870, ele já falava de nave espacial, né? Claro que a ideia ali do canhão gigante, né, disparando, era precário, mas a ideia já de descrever viagens ao redor da Lua. Imagina, em 1865 ele já estava antecipando todas as viagens espaciais e a questão da gravidade zero também. Aeronaves, né, no Roburo Conquistador de 1886. Aeronaves que utilizavam hélices para voar. Tu sabe que tem um ponto, é interessante, tocou no robô Conquistador, que é um exemplo claro do conhecimento de como ele estava dentro dessas inovações, desse lado científico, dessa sociedade, tanto que ele fazia membro de uma, né, que tem a ver com isso, com o robô Conquistador, no caso do helicóptero, a gente pode falar do helicóptero, e daí no final do século XVIII, foram inventados os balões, né, como transporte e tal. E daí um amigo fotógrafo, aventureiro do Verne, chamava, né, Gaspar Félix Tornachon, mais conhecido como Félix Nadar, que foi o primeiro em fazer fotografias aéreas. E também o primeiro, e agora tu vai curtir, o primeiro em fotografar as catacumbas de Paris. Ó. Uhum. Daí ele, o Nadar, quis construir o maior balão da época, que no final era o... Eu não vou lembrar o nome que tinha, tem até um apelido. Que no final não deu certo e tal, teve vários acidentes e tal. Depois dessa tentativa, o Nadar chegou à conclusão que o futuro da navegação aérea estava em aparelhos mais pesados que o ar. Daí ele, junto com outras pessoas, criaram aquela sociedade que a gente falou antes, Sociedade para o Fomento da Navegação Aérea, com artefatos mais pesados que o ar. Que o Verne fazia parte e, né, era redator das reuniões. Em uma dessas reuniões, surgiu a ideia de uma máquina a vapor, com duas hélices girando em sentido contrário, sobre o mesmo eixo. Que é um protótipo, né, cara? Esse aí, o protótipo chegou a voar mais de 1,5 m. Então, a ideia de um helicóptero já existia, porém protótipo, sim. Ele, como estava dentro de toda essa questão, ele, obviamente, ele não ia imaginar que o helicóptero ia ter aquelas feições que existiu quando ele foi criado lá no 1920 e poucos, né, cara? Primeiro veio o avião, mas logo depois disso, nesse protótipo, o Verne escreveu o Roburo Conquistador, basicamente na mesma época, no mesmo ano. Tanto é que ali tem o Albatross, que a gente falou, que é uma nave, né, um barco, com 37 mastros, cada um com uma hélice, com duas hélices, girando em sentido contrário. No livro, no Conquistador, tem partes de um manifesto que a própria sociedade tinha publicado sobre o futuro da navegação aérea com os artefatos mais pesados, né, cara? E o próprio Robur cara, tem manifesto, tem parte de manifesto ali escrita no livro total. E o próprio Robur, no livro, ele defende o manifesto. Então, claro, ele se utiliza de uns lados, assim, de criações que ele descreve, né, cara? Muitas vezes
três tipos de criações nesse lado de invenções. As que ele não interessa para ele, porque daí são aquelas super imaginárias, digamos assim, que ele só dá um toque, passa, ele só dá uma pincelada, porque não é o interesse dele da obra, sabe? Então eu vou te dar uma pincelada aqui em algumas coisas que são bizarras para 2024. Carros elétricos. Em Paris, no século XX, que foi escrito em 1863, ele já apresentava veículos elétricos para transporte urbano. Aí, automóveis e motocicletas. Em A Ilha Misteriosa, de 1874, ele já apresentava o conceito de veículo terrestre movido a vapor. Aí ele até descreve, né, estruturas parecidas com carro e motocicletas antes de serem inventadas. Exploração polar. As aventuras do Capitão Hatteras. Essa é espetacular. 1864, 1866. Ele já detalhava equipamento e técnica de sobrevivência e exploração no Ártico, usando navios especialmente projetados para navegar em mares congelados. Olha só, 1864. Aí, o conceito de cidades subterrâneas, em A Cidade Flutuante, de 1871. Ele trazia a ideia de construir cidades inteiras debaixo da terra ou em lugares isolados, trazendo já essa ideia de urbanização subterrânea. Telecomunicações avançadas. Em Paris, no século XX, de 1863, ele apresentou um sistema de comunicação global que poderia, enfim, né, ser visto hoje como o precursor da internet, que era uma ideia de rede de comunicação conectada ao redor do mundo. Aí, nossa, cara, eu me sinto um burro. O conceito de holografia e televisão. Em A Jornada ao Centro da Terra, de 1864, são mencionados, tá? Dispositivos que poderiam exibir imagens tridimensionais. Aí que está o ponto. Esses que ele pincela, eles não interessam para ele na obra, mas e que tem até a história, eu não vou me lembrar ela, que tinha não me lembro se era um príncipe ou o que era, que ele fazia esse tipo de, como quase hologramas, utilizando os espelhos. E daí, quase como aquele filme do Bruce Lee, do Operação Dragão. Lembra no final? O cara entra quase com espelhos, que é quase hologramas. É interessante, só que, claro, ele utiliza a imaginação dele e de uma forma extraordinária, né, cara? A ideia de combustíveis alternativos. Em A Ilha Misteriosa, de 1874, ele descreve métodos alternativos, né? Vamos usar esse conceito, de produção de energia. E ele ainda cita o uso de hidrogênio como combustível. Robótica e autômatos. Em A Ilha Misteriosa, de 1874, já tinham na obra o conceito de máquinas que poderiam realizar as tarefas humanas. De uma certa maneira, trazendo o conceito do que é a robótica. Aviões a jato. O Senhor do Mundo, de 1904. Ele descreve um veículo chamado Terror, que podia voar a altas velocidades, né, antecipando o conceito de avião a jato. Exploração subaquática. 20 mil léguas submarinas, né, de 1870. Além do Nautilus, como a gente já citou antes, né, como o primeiro conceito de submarino, né, ele traz a ideia de equipamento para exploração subaquática. Sim, já antecipando as roupas de mergulho que a gente tem hoje, né, para pesquisa marinha. Não, tu sabe que ele tem nessa que é o Roqueirado de Naruse, né, cara? Que era o equipamento que os mergulhadores, essa carafanda, essas partes assim, os mergulhadores já utilizavam naquela época. Só que aí tem o lado do Verne visionário, que esses equipamentos duravam 15 minutos somente. E daí ele cita que o Nemo faz umas adaptações com hidrogênio, função e tal. E daí, porque claro, as explorações do Nemo ali, as caminhadas deles submarinas duravam 9, 10 horas, né, cara? Então, assim, não, mas daí ele cita no livro,
Nemo fez umas modificações, e com, sei lá, o Eugene aqui, que puxou ali. É muito interessante. E aí tem mais duas curiosidades. Aí ele traz a ideia também de máquinas de guerra avançada. Aí no Robur, o Conquistador de 1886, ele apresenta aeronaves, né, que seriam utilizadas para fins militares, antecipando de certa maneira os aviões de combate, né, que existem hoje. E o mais engraçado é que ele chegou até a apresentar o conceito de energia nuclear em A Ilha Misteriosa de 1874. Ele não menciona explicitamente a ideia de energia nuclear, mas ele apresenta a ideia de fontes extremas, né, de energia, grande potência, que poderiam ser, né, de certa maneira, interpretadas como o que viria a ser a energia nuclear. Tem, tem outra dessas criações que aparece nos 500 milhões da Begum, que é de 870 e final de 70, não sei se é 79, 78, os 500 milhões da Begum, que tem o professor Schultz, né, cara, que era um déspota, tal, que é uma malvada, o Schultz, que era malvado da história e tal, que era como o Verne imaginava os cientistas alemães naquela época, né, cara, lembrando que recém a França tinha perdido a Alsácia-Lorena na Guerra Franco-Prussiana, né, cara, Aham, claro. e tem todos esses contextos e tal. Daí no livro, o Schultz quer destruir outra cidade, com um super canhão, não enorme, que é o canhão de Krupp, que, que esteve à mostra na época lá, na Exposição Universal de Paris, pouco antes. Daí quem estuda história, né, necessariamente sabe, já ouviu falar, do Krupp, né, da empresa e tal. Quem gosta de filme dá para lembrar do Game of Shadows, né, do Sherlock Holmes. Lembra que tem Aham. um canhão, um super canhão? E claro, e para quem já andou de elevador por aí já deve ter lido esse nome. Só que agora, depois já no século XXI, teve a junção com a outra empresa que eu não consigo falar o nome, então é a ThyssenKrupp, sim? Aham. Tyson Crump. E nesse livro é interessante que eram duas cidades, a cidade industrial, né? Que era Stahlstadt, algo assim, que era no leste da Cascades, que é um sistema de montanhas que fica no sul da British Columbia, né, cara, no Canadá, e passa por Washington, pega o Oregon, vai até o norte da Califórnia. E do lado oeste, era a outra cidade, era Villefranche, que era a cidade sustentável, a cidade, né? Então tem um lado interessante de como ele utilizava essas questões científicas e também se baseando em coisas que ele ficava sabendo que estavam ali sendo protótipos já existiam e discussões científicas mesmo, né, cara? De... The Wells. O Mas público. antes, Foi. diga-me, pode falar. O Não, público quer saber dos o livros? público tá sedento para saber, porra, esses dois palestrantes aí, em qual momento eles vão apresentar o foco desse episódio? Que todo mundo tá curioso para saber. Mas afinal, quais livros esses mané escolheram para poder justificar a genialidade do Júlio Verne? Bom, E aí, já citamos vários. mas o público ficou curioso para saber quais que os dois manés aqui escolheram para poder justificar toda essa saga criativa. E finalmente chegamos nesse momento. Vamos começar com o livro que abriu o meu melão e me mostrou que existe muito mais nesse mundo do que a gente pode imaginar. 20.000 léguas submarinas. Ou, ou com uma tradução mais fidedigna, né, cara, mais estrita, Mais 20. intelectual. Não é intelectual, é estritamente, né, cara, que é o 20 mil léguas abaixo dos mares, porque ele navega por vários mares, né? A obra
A gente já tinha citado antes, mas vamos lá, né? Ela é de 1870. Posso dar uma pincelada para quem conhece a história, beleza, vai ser um pouco repetitivo, mas para quem ainda não conhece, a gente está apresentando um excelente, né, digamos assim, primeiro encontro com o seu Júlio. Talvez começar por essa obra, tu recomendaria? Ou tu tem alguma outra? Eu, eu diria que se é para. Não, eu vou ser bem sincero. Estas. Não, eu digo assim, pro público dormir. Sabe aquele suspiro quando tu conhece a pessoa dos teus sonhos, aí tu dorme assim, tu fica, ai, como foi bom assim? Será que serve esse livro pra dormir suspirando? Dá para começar, dá para começar, dá para começar. Eu vou ser sincero que ele não está, ele não é um dos meus favoritos, não está na minha lista não está no meu top ali, mas ele é as descrições que ele faz ali são tem um lado ali que são muito instrutivas, então vale a pena. Para o público Continue, por entender um favor. pouco, é a história do professor Pierre Aronnaud. Eu acho que é isso aí, né, em francês, Aronnaud. Me corrige. Continue. Eu não gosto de... Eu não falo francês. Vamos lá. O professor Pierre Aronnaud, o seu criado, o Concile, me desculpem, eu não nasci na França, e o arpoeiro canadense Ned Land, eles são capturados pelo misterioso Capitão Nemo, né? Não é o peixinho, mas é que o Capitão Nemo inspirou o peixe na animação. E aí ele leva a bordo do submarino Nautilus essa galera. E aí, Capitão Nemo que era polaco, né? pois é. E aí eles embarcam em uma viagem extraordinária através dos oceanos, descobrindo maravilhas subaquáticas e enfrentando perigos mortais. Parece sinopse da Sessão da Tarde. Daí a gente tem ali, né, os principais personagens. O Capitão Nemo, né, o enigmático e vingativo comandante do Nautilus. Daí tem o professor Pierre Aronnaud, um renomado naturalista francês. O Ned Land, um arpoeiro corajoso e hábil. O Concile, o leal criado, né, do Aronnaud. E essa obra, para a época, ela tem um contexto histórico bem interessante, que, como tinha citado antes, era um período de grandes explorações marítimas e descobertas científicas. O livro reflete o espírito da época, né, esse fascínio pelo desconhecido e o progresso tecnológico. Claro. E assim como tinha toda essa parte, algo interessante desse livro, que na verdade não tem a ver com a sua narrativa, é que ele é ele é o único que foi publicado primeiro fora da França. Ele não foi publicado na França, na época, por questões políticas que a França passava na época. A gente está falando ali da 1870, por ali. Tu sabe que tem uma curiosidade, uma polêmica sobre este senhor, o famoso Capitão Nemo, que não é o peixe. E que não é o bonzinho da história. Pois é, aí que tá a polêmica. Para a época, a obra chamou muita atenção porque o Nemo, ele era um anti-herói com um passado sombrio, né? Bem controverso. Sim. E fora isso, as descrições tecnológicas, né, do Verne eram muito avançadas para a época. E essa obra, 20 mil léguas submarinas, trouxe um impacto muito Power Ranger para a literatura da época. O Nemo, né, cara, que era um capitão polaco, ele tinha fugido, fugido e tal, e algo, um ponto, quando ele se encontra em algum momento, agora eu não me lembro se é inicialmente ou durante, quando ele já tinha se encontrado com o professor, que é o personagem principal, né, que é o narrador da história. Sim. O professor Pierre, né? O Nemo chega para os novos tripulantes e fala que o segredo, para que o segredo dele continue existindo, eles não poderiam sair nunca mais do navio, do Nautilus, né? Tu te tornava parte da tripulação.
Teria que ficar quase como o Piratas do Caribe lá, com o 2, né? Os caras ficam ali o pessoal não pode sair do barco. Esqueci qual é que é o nome, não é o Perlaneiro, é o outro. É no segundo. Mas algo bem interessante, que daí dá até o lado dessa questão enigmática, é que o Nautilus, ele está descrito à perfeição, né, cara? Mas somente a parte interna foi ilustrada. Tu nunca vê o Nautilus por fora. As imagens sempre mostram a visão de quem estava dentro, com as escotilhas, aparece A parte transparente, né? Aquela. é sempre de dentro para fora. A parte da sala do Capitão Nemo, com a sua biblioteca gigantesca, o órgão, né? E tem só em algum momento que aparece a imagem do Nautilus, mas ela não é completa e ela é sobre uma sombra, assim, uma névoa na distância. Então ele dá esse lado ele descreve como ele é, e só que ele deixa na imaginação de cada um. Sim, tanto que na obra, em vários momentos, quando embarcações na época encontravam o Nautilus, né, eles chamavam o Nautilus como um monstro dos mares. Ninguém conseguia entender o que era aquilo. Então tinha toda uma mística, né? Existe um monstro dos mares aqui que destrói as embarcações. Então, que nem tu falou, nunca se via fisicamente ela, só uma presença ali à distância, né? Sempre aquele fog marítimo. Sim, ele era à distância e isso do monstro marinho vem desde a mitologia, né? O próprio Kraken. Uma coisa que eu acho legal, que... Olha, essa coisa de relacionar livro a filme, tá? Aí é um debate muito gigantesco, mas uma maneira muito legal para vocês que estão nos escutando na Terra, ou enfim, nos confins da galáxia, leiam o 20 Mil Léguas Submarinas, e eu recomendo, tá? Agora é a minha opinião. Não sei se tu gostou do filme, mas a versão da Disney de 54, que é com o James Mason, como Capitão Nemo, é muito legal para poder tentar visualizar o que seria, né, o Nautilus por dentro, ou daqui a pouco fisicamente por fora, o próprio Capitão Nemo. Fizeram uma adaptação muito boa do livro. Para ser sincero, o único filme que eu assisti sobre alguma das obras do Verne foi aquele com o 80 da Volta ao Mundo em 80 Dias com o Jackie Chan. Mas The Wells, aí eu trago para ti. Mas um ponto que é muito alucinante e que daí abre até para o lado que eu sei para onde tu vai ir nesse livro, que é a parte instrutiva, né, cara? Que é da quantidade de peixes que ele menciona. Olha aí, olha aí. aí. Que é com sentido rítmico, tem um sentido rítmico do idioma que é extraordinário, né, cara, que eu utilizo. Olha aí, ó. Por que tem essa imagem para ti, ó? E daí ele, assim, dá para perceber onde estão os cachalotes, né, cara, e as baleias, tal. Tu consegue ver a diferença entre as merluzas e as sardinhas. Ele descreve isso daí, que a diferença não tá, que uma começa com M e outra com S. E que é esse mundo geográfico que ele vai distribuindo nas aventuras, cara. E para homenagear o próprio Capitão Nemo, ó, se o público prestar atenção, tem vários Neminhos ali, ó, à direita, na imagem que a gente colocou em homenagem a ele, ó. Inclusive a amiga do Nemo lá, como é que era o nome? A que falava baleianês. A Dorothy. Dorothy. Baleianês. Mas, o The Wells, apesar de eu ter conhecido, né, meu primeiro encontro com o Julião aqui foi com o 20 Mil Léguas Submarinas, e aí, naquilo que tu disse, que depois o cara começa a ler as obras, aí passa um tempo, o cara, né, fica menos jovem, porque eu não envelheço, eu fico menos jovem. A próxima é... Hoje, eu mudei a minha opinião,
E a obra que eu mais pago o pau dele hoje é essa. Que é a aventura por excelência, né, cara? Essa aqui, pra mim, Viagem, hoje, é né? a viagem master. A viagem ao centro da Terra é a aventura por excelência. Isso aqui, a primeira vez que eu li esse livro, eu ficava pensando, mas será? Será que isso aqui não é verdade? Não pode, né? Porque, poxa, existe um mundo aqui em cima, mas quem garante que não existe um outro mundo lá embaixo? Sabe que algo interessante, e que daí tem a ver com a ilustração, lá no fundo, Tá vendo o Godzilla lá no fundo? tem, e é que é a única obra do Verne que foi alterada depois da primeira publicação, que originalmente ela tinha 43 capítulos, tá? Depois, na segunda edição, que era aquela edição que se lançava logo no mês de Natal e tal, aqueles livros, ela foi a única, ela foi a única que não foi, que não era publicada dessa coleção que não era publicada como tiras, né, cara? Como era por partes. Ela foi publicada já em livro, né? A Viagens Extraordinárias, eles eram publicados, enfim. E originalmente ela tinha 43 capítulos. A segunda edição foram adicionados 2 capítulos, porque na época como é o nome dele? O Louis Laté descobriu o Cro-Magnon. Então daí surgiram os 2 capítulos novos da história. E tá tudo em voga, a questão dos dinossauros, dos ossos. Isso não sei se muita gente sabe, mas é alucinante. É a aventura por excelência, né, cara? Ah, Amiguinho, se muita gente sabe ou não sabe ou quer saber, eu só posso dizer que essa história, né, começando por este senhor, o Otto, é a história do professor Otto Lidenbrock, que ele encontra um manuscrito antigo que sugere a possibilidade de chegar ao centro da Terra. Aí, junto com o seu sobrinho Axel, não é o Axel Rose, e o guia. que é o personagem que eu mais curto da história. O cara é muito tri. E o seu guia islandês, o Hans Belker, o Lidenbrock, embarca em uma jornada épica através de um vulcão na Islândia. Daí essa viagem foi. Sabe por que foi encontrado esse manuscrito e tal? Foi na Islândia, a questão saiu dali, né, cara? Isso. Daí eles pegaram o guia deles. Daí, né? Pois é. Aí, enfim, essa viagem leva, né, esse trio. Não, ele tem no livro tem mais um personagem que é um lado de romance, que é a afilhada do. Sim, do Axel. Isso. É a sobrinha, não, é a sobrinha do O Otto. Axel é apaixonado. É a Isso, sobrinha e do o Axel é Otto. apaixonado por ela. É a afilhada do Otto. É a filhada dele. A E aí, Grauben. e o Axel, né? Sim, Enfim, apaixonadinho. é o amorzinho dela. Tá, Uhum. daí essa viagem leva eles para o mundo subterrâneo, né? E tem a cozinheira também, né? Tem a cozinheira também. A Marta. E aí, nesse mundo cheio de maravilhas e perigos, nós temos dinossauros, mares subterrâneos, florestas e cogumelos gigantes. Daí, basicamente, como eu já citei antes aí, os personagens principais. A gente tem o professor Otto Lidenbrock, que é um geólogo muito famoso e respeitado, teimoso e dedicado. Aí vem o Axel, né, que é o sobrinho e assistente, né, relutante do Lidenbrock, porque no início da aventura ele... Sim, o professor ali ele tinha as ideias radicais, né, cara? Por assim demais, dizer. demais até. Por assim dizer. Aí vem o Hans Belker, né, que é um guia islandês, corajoso e competente, né, que ninguém entendia o que ele falava, né, se entendiam por mímicas. Nessa lógica aí de teorias geológicas que estavam em evolução, o Verne se baseou em especulações científicas da época, mas vem muitas polêmicas, né, que o pessoal da ciência considerava pura ficção tudo que ele colocou no livro, que aquilo ali era inconcebível, não existia uma base teórica, ou no mínimo... eu ia usar uma palavra agora que me faltou, mas assim, era viagem demais para uma pessoa. O conceito de... Desculpa. Não, pode falar. Não, esse conceito de mundo subterrâneo
ele influenciou muita gente na literatura. Que essa foi a primeira obra, digamos, que trouxe para o grande público essa ideia de um submundo. E, enfim, também, né, como eu citei antes do 20 Mil Léguas, tem uma adaptação cinematográfica que eu gosto. Ela tem uma versão nova com The Rock, que eu prefiro não comentar, mas a de 59, ela é muito boa. É boa? É boa. Eu nunca assisti os filmes, cara, na real, pra te dizer a verdade. O próprio elenco é muito bom. E eles foram bem fiéis a como materializar o livro na versão visual, né, do filme. De que ano é? O filme? Esse que tá falando? 59. 59. Aham. Então, assim, até agora, pelo menos, tanto o 20 Mil Léguas quanto o Viagem ao Centro da Terra, existem duas, né, obras, que também são, né, existem obras literárias, obras cinematográficas, que conseguiram traduzir de uma maneira muito respeitosa as ideias do Júlio Verne. Sabe que tem essa questão de interior da Terra, que já era algo que era martelado de algumas formas, e a gente pode falar também do George Sand, né, cara, que era amigo do Chopin, que escreveu o Laura, como é que é o nome? Laura, Voyage dans le Cristal, é uma novela pequena e tal, que acontece também uma viagem para o Polo Norte, e também existe uma entrada no interior da Terra. Só que essa história ela não é tão extraordinária e detalhada como a Viagem ao Centro da Terra, né, cara? Deixa eu te fazer uma pergunta. E logo depois, o Verne publicou As Viagens e Aventuras do Capitão Hatteras, né, cara? Que tem com a sua viagem ao Polo Norte. Pode falar. Eu quero te fazer uma pergunta. Faz de conta que agora, nesse momento, ninguém está nos escutando pela galáxia. A conversa é só entre nós dois, ali no Boteco da Pica. E aí eu pergunto, essa teoria de um submundo, de uma viagem ao centro da Terra, o que passa pela tua cabeça? Tipo, isso aqui existe fundamento? Ou é muita viagem do Júlio? A gente pode falar lá para trás, até de alguns episódios, da teoria da Terra Oca, né? Aham. Mas eu não vou te dizer se eu acredito ou não, ou se eu, né? Mas eu vou te dizer que se. Apresente dúvidas para o público, como a gente sempre diz. Não, eu só Deixa vou as dar rodadas de eu, dúvidas. eu não vou dar uma dúvida, mas eu vou dar um conselho, tá? Que se existe e você quer ir fazer essa exploração, tu deveria necessariamente utilizar aquelas lanternas estilo luzes fluorescentes, que seria hoje, né, cara, que era que era a lâmpada de Rumford, né, cara, utilizada que eles utilizaram no livro, que na época essas lâmpadas tinham pilhas que duravam uma eternidade, pelo menos duraram todos os 2 meses que dura a história no livro, né, cara? Então, se você quer fazer esse tipo de exploração, utilize algo parecido com uma lâmpada de Rumford, que existe uma nota de rodapé no livro citando Rumford, que foi premiado lá em 1864, que é no mesmo ano do livro. Então, Esse Elcio, é só um conselho. tudo bem. Valeu pelo conselho, tu deu um drible na minha pergunta, mas agora vamos. É normal, né? É o que a gente sempre diz aqui na Deixamos Pica. dúvidas. Deixa Nossa dúvidas. missão é encher a cabeça de vocês com dúvidas. Deu, Elcio, vai, te diverte. Vamos fazer um turismo, Em né? 80 dias. Em 80 dias. Ou em 80 minutos. O que a gente pode dizer dessa obra? Eu posso dar um pano de fundo do que aconteceu nessa época,
que deve ter inspirado e mexido nessa cabeça muito imaginativa, extremamente, do Júlio Verne, que foram 3 avanços tecnológicos que aconteceram entre 1869 e 1870, 71, por aí, que tornaram o turismo ao redor do mundo mais palatável, mais possível, sim. A primeira que foi a construção da primeira ferrovia transcontinental na América, né, cara? E isso daí é final de 60. A abertura do Canal de Suez, que o próprio Fogg utiliza no seu itinerário, né, cara, da viagem, que é toda descrita no mapa ali. E as conexões ferroviárias na Índia, unindo ali que uniram o subcontinente, né, cara? Enfim, que essas 3 foi um marco notável no final da era, que era o final da era da exploração, né, cara? E que dava início a uma era de turismo mais global, com porto de, né, com conforto relativo, digamos assim. E daí sim, Mas, deve ter, isso daí com certeza apareceu, deu um sparkle, né, cara, uma faísca na imaginação da galera que de repente esse turismo mais poder sair, comprar um ticket para dar uma volta, não ficasse tão reclusa para os aventureiros hard, né? então eu vou fazer o seguinte, já que a gente não pode dar um ticket para que o público possa entrar nessa aventura, eu vou te apresentar então o que tu já sabe, né? Mas que para quem não conhece a obra, Se Motive. Daqui a pouco você vai comprar uma passagem para dar uma banda pelo mundo, é outra história. Mas a obra é a materialização desse senhor aí, o Phileas Fogg, um excêntrico inglês que é digamos, o personagem principal do livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, de 1873. Ele faz uma aposta, né, que ele pode dar a volta ao mundo em 80 dias. E aí ele vai acompanhado pelo seu fiel criado francês, o Passeporte. Eu falei, tá certo? É Passeporte? É, Ou pa, é, não, não, como é que é? é Passepartout, ou Passeportu. seja, passe por todos os lados. Isso é É passe por Passeportu. tudo, entendeu? Passeportu. É. Pra te ver Que ele recente é contratado, né? Pra te ver, se eu tivesse estudado francês quando me mandaram lá na Terra, eu não passaria vergonha. E daí fica que é muito engraçado, porque no do Jack Chan ele é passaporte, né, cara? Ele é passaporte. Passeportu. E aí, o Fogg e o Passepartout, enfim, é a aventura, né? Eles passam por diversos obstáculos, né? E não é o Passepartout, né? E ele tem o detetive, né? Obcecado que tá perseguindo a dupla. Só que daí no final, obviamente, não querendo dar nenhum spoiler, eles vencem, né? O desafio, completam a viagem a tempo e, né? Comprovam os cálculos do Fogg, né? Que ele estava certo desde o início. Aí a gente tem os principais personagens, né? O Phileas Fogg, né? Um cavaleiro britânico, meticuloso e metódico. Esse senhor aí, com essa elegância. O Passepartout, o dedicado aventureiro criado do Fogg. O detetive Fix, né? Que ele persegue o Fogg acreditando que ele é um ladrão. Exatamente. E eu tenho Ladrão uma de coisa, banco, né? Na e eu tenho verdade, uma um coisa ladrão de agora banco. que é verdade, um ladrão de banco. Ele Essa persegue um ladrão de banco. é a minha falha. Eu tenho uma cutucada para te apresentar, que é, digamos, a polêmica, né, do livro, que na época ele foi visto por alguns como uma glorificação do colonialismo britânico, né, uma espécie de glorificação da superioridade britânica. Que, na verdade, é meio... Eu não posso dizer que seja um erro Não posso afirmar que seja, mas podemos dizer, sim, que o, o Verne não era muito adepto, né, do Império Britânico. Isso é verdade. Tanto é que Como um bom francês, né? Tanto é que a gente pode voltar, a gente pode citar lá no Bombarnac, né, cara, que ele faz a trajetória partindo lá de Tiflis, da Geórgia, e o Verne não quis que o Bombarnac utilizasse
o Transiberiano, né, cara? E ele nem queria que ele passasse pelo mundo britânico, pelo mundo do Império Britânico. Ele não curtia muito. Então ele atravessa o Cáspio e entra para o lado oriental, utiliza uma ferrovia construída pelos russos e tal, e chega a Pequim. Diferente da rota que os chineses estão reconstruindo hoje, que passa pelo norte do Cáspio, depois vem de Geórgia, da Turquia. Então esse lado dele não de ser uma ode ao imperialismo inglês, eu não compro muito. Até porque o itinerário original, que era, que foi feito pelo Fogg, né? Que era passando por Londres, saía de Londres, ia pelo Suez, passava por Mumbai, era Yokohama, não era Tóquio, ia para São Francisco, para Nova York e voltar para Londres. O cara ele não fez corretamente o seu itinerário. Logo, se fosse uma ordem, esse itinerário deveria ser perfeito. O que tem um lado que daí também, que é algo que no filme esse do Chang, no Jack Chan, ali é uma questão de tem a ver com a sociedade científica, papapá, mas no livro ele não dá para a gente tem que citar, né, cara, que essa aposta é no The Reform Club, né, cara, Sim. que era um clube privado de Londres, existe até hoje, que desde a sua fundação era tradicionalmente comprometido com ideias políticas progressistas, vamos dizer assim. Inicialmente seus membros eram consistiam de radicais e dos Whigs, né? A gente até pode falar um pouco dos membros, alguns famosos que pertenceram, e outros que pertencem até hoje e tal. Tem o Andrew Carnegie, né, cara, que é o do Steel Company, né? Temos também o Conan, que não é o Bárbaro, mas sim o Doyle, o criador do Sherlock Holmes. Tem o Frederico von Hayek, que não é o filho da Salma, né, cara, mas é aquele que ganhou o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas, O né? filho das. Não é, é o von Hayek, mas não é o filho da Salma, né, cara? E agora, muito linkado com alguns episódios anteriores, o outro membro famoso ali é o Henry Irving, né? Que era o chefe, amigo, odiado e amado do Bram Stoker, né? E outro sim, daí pode ser um pouco querida, mas não é citado, né, cara? Mas é um dos membros famosíssimos, importantes que tiveram nesse clube, que é o Chaim Weizmann, cara, Weizmann, que foi o primeiro presidente de Israel, eleito em 49, né, cara? É um personagem fundamental da Declaração de Balfour. Daí sim pode tocar bastante, que é de 1917, né, cara? Que daí a gente pode falar um lado do imperialismo inglês ali. Ele também é conhecido como Papa da fermentação industrial, para quem gosta o pai, né, da fermentação industrial. Para quem gosta de junk food, estamos ali, né, cara? Que também que fazemos parte, né? Tu sabe que. Aí, ó, eu me equivoquei antes. Eu falei que só das adaptações que os livros receberam, eu tinha citado que só o 20 mil Legos Submarinas e o Perdição da Terra tinham boas obras cinematográficas. Aí, porra, que cagada, né? Esqueci que A Volta ao Mundo em 80 Dias, a adaptação cinematográfica simplesmente ganhou o Oscar de melhor filme em 1956. Sério? Ganhou. De tão Olha que bom que é o interessante. filme. Aí Olha que imagina. interessante. Ganhou o Eu Oscar nunca. de melhor filme. De 76? Não, o de Não, 56, 56. 1956, o filme, né, a adaptação do A Volta ao Mundo em 80 Dias ganhou o Oscar de melhor filme. Uhum. E Algo o, que de, e o de 2004, Jack Chan, eu não vou falar nada. Se tu quiser, tu fala. eu acho muito engraçado, na É verdade. engraçado, mas Ele né? é engraçado. Ele não é fiel. Ele não é nada fiel ao livro, muito, tá? Tanto é que porque o que é a história, né, cara? O, o Fogg faz tem essa aposta com a galera do The Reform Club, né?
ele aposta a metade da fortuna dele, né? Que eram uns 20 mil libras por aí. E daí ele sai com o... No livro não, mas no filme sim, ele sai com o Jack Chan, né? Que, no, que daí é uma analogia que é engraçada, porque o Jack Chan ele se passa por francês, né? Sim. O chinês se passa por francês e tal. Porque o ajudante dele é francês e tal. E os dois saem e eu não me lembro se é no se é logo ali em direção a, eu não vou me lembrar qual era, onde é que foi, qual é, mas o detetive Fix, a fisionomia do Fogg fecha muito com o ladrão de bancos que ele tinha sido enviado para ir atrás. Ou seja, Aham. né, aquela história Sim. no filme a galera fez a aposta com ele e mandou o detetive para cima dele para que ele não consiga, né? Mas no livro não, no livro o cara confunde o Fogg com o ladrão. E daí começa a atrasar todos os caras, né? Inclusive chega a dar ópio pro, pro, pro Passepartout, né, cara? E, e outra diferença que tem é que no filme do Jackie Chan, a, a Uda, né, que é a personagem que no final, eu não dou spoiler, porque não tem como dar spoiler no livro, que, enfim, se termina se casando fica com o Fogg. No livro ela é uma hindu, né, cara? Que ele salva, dependendo do ponto de vista, porque ela estava ela estava indo meio como oferenda, né, cara? Uma história assim, Ah, um que é ritual. de ritual, isso. Mas eu acho muito engraçado aquele filme. Eu acho muito engraçado. Eu acho engraçado. Eu não vejo ele como tratar como se fosse assistir ou ler o livro, né, cara? Ele é muito engraçado. Mas agora eu tenho que fazer uma observação. Já que esse episódio se chama Da Lua ao Fundo do Mar, em 80 minutos, cadê a Lua nessa história, né? Cadê a nossa grande convidada? Antes de falar da nossa grande convidada, eu só vou dar um toque para os que na época falavam mal do nosso Volta ao Mundo em 80 Dias, e a gente tem que citar a Nellie Bly, né? Que, agora não falando de inspiração do autor, mas sim de uma jornalista investigativa que se inspirou na história dos 80 Dias, que foi a Nellie Bly, que em 1888 concluiu a volta ao mundo, seguindo o itinerário do livro. Só que ela completou em 72 dias. E jornalista investigativa, né, como dizia o Chapulin, que no panel cúnico, né, cara, ela não se travava, ela não deixava que o medo a travasse, né, cara. E ela escreveu 10 Days in a Madhouse, que é um livro baseado nos artigos que ela escreveu, escritos por ela, no período que ela estava incógnita, fingindo insanidade, e depois logo reportou as brutalidades e negligências que existiam no Mental Institute, na ilha de Blackwell, hoje é a ilha de Roosevelt, se não me engano. Então, entrando na nossa lua, não dá para dizer, e temos que dizer, que os que falavam mal de que não poderia existir ou ser feito a volta a muito de 80 dias, a Nellie Bly afirmou e mostrou que era possível fazer, inclusive em menos. Agora eu vou ter que fazer um desabafo. É. Tu acabou de dizer que é possível, né, dar a volta ao mundo em menos de 80 dias. O que ficou provado agora, nesse instante, é que é impossível fazer um episódio da Pica em menos de 80 minutos, porque o nosso episódio, que se chama, né, Júlio Verne, da Lua ao Fundo do Mar em 80 minutos, ele já não vai fazer mais sentido, porque a gente já passou de 80 minutos. Perdemos a aposta. Assistem duas vezes. Mas aí a gente chega nessa obra que
quando a gente estava montando, né, a ideia do episódio, porra, tinha que ir do fundo do mar até o extremo, né? A Lua. E essa obra ela é de 1865. Posso dar uma pincelada no que é? Claro. Após a Guerra Civil Americana, o Gun Club de Baltimore decidiu lançar um projétil tripulado à Lua, liderados pelo presidente do clube, né, o Wimpy Barbicane. Podia ser até barbecue, mas o Wimpy Barbicane, eles, né, constroem um enorme canhão, o Columbiad, e para disparar esse projeto, daí acompanhado pelo seu rival, o Capitão Nichols, Que é o canhão de Krupp. é isso aí, e o aventureiro Michael Arden, eles enfrentam os desafios técnicos e financeiros para realizar a missão. A gente tem aí, né, como os principais personagens, né, o Wimpy Barbicane, que é este galã de novela das 8, com essa barba bem aparada, o visionário presidente do Gun Club. Aí tem o Michel Ardan, né, um aventureiro francês, ó, agora eu pronunciei correto, ó, Michel Ardan. O Michel Ardan, que utilizando as palavras, as letras de Ardan, gera Nadar, que é o amigo fotógrafo dele, que era um membro daquela sociedade e que era o fotógrafo aventureiro e tal, que chega e diz, porque a ideia original, né, dos caras, do canhão, era atingir a Lua, né, cara? Uhum. Porque, assim, Grant falou, depois da Guerra de Secessão Americana, o pessoal desse clube, que era o Gun Club, o Gun Club, que aparece em vários livros, eram entusiastas de armas e eram fabricantes de armas, de explosivos e tal. E daí chegou no momento terminou a guerra e falaram, pô, ficamos sem mercado. Daí tem um que diz assim, vamos atacar o México então, né, cara? Assim que vai aumentar a demanda. E outro, como assim atacar o México de novo? Tá, com a história do lugar. E daí o Barbicane fala, não, vamos construir um foguete para atingir, né, um canhão enorme para meter um projeto ali para atingir a Lua. Não era para chegar na Lua, senão era para, tipo, bombardear a Lua, tá ligado? E daí eles, como assim bombardear a Lua, né, meu? Daí os caras falam, não, bom, isso é o que as nações civilizadas fazem, não é? Elas se mandam recadinhos, né? Em algum momento, o Nadar, que é o Ardan, que é o Michel Ardan, o personagem, ele envia um telegrama pro Barbicane, né? E ele diz, olha só, não vão mandar vocês abram um espaço para mim aí que eu vou para a Lua. Inclusive eu vou levar um par de cachorros e uma grande, porque eu vou lá povoar a Lua. E daí foram os três personagens no final, né, cara? Mas continua. Não, É interessante isso, interessante esses jogos que ele utiliza, é o Michel Ardan, e isso é conhecido que é inspirado no Nadar, no Félix Nadar. tem nessa galera ainda aí o Capitão Nichols, né, que é o rival do Barbicane, também se junta ao projeto. A história se passa, né, basicamente ali no contexto histórico, no auge da exploração científica, né, e principalmente esse avanço tecnológico pós-Guerra Civil Americana. Claro. E que foi como tu apontou antes. Uma coisa que para quem não lembra, nessa época, tem uma série de guerras e mudanças no mundo inteiro, né, cara? Uhum. Inclusive a Guerra do Paraguai aqui. Como foi destacado antes, uma das principais, não é a inovação, mas também a proposta da obra em tratar sobre viagens espaciais modernas, né? E essa ideia de um módulo tripulado, para a época, já era muito visionário. Claro que a ideia de um enorme canhão, né, como elemento de disparo é ridícula, mas o conceito de propulsão, né, de tu ter que usar uma energia muito poderosa para mandar algo a uma distância gigantesca, e aí, isso aí influenciou o que veio depois ou não? E aí, a minha segunda cagada da noite, né, porque vocês não sabem que na pica é uma eterna noite, né, nós estamos lá do escuro da lua, então não tem luz. Que era um fator que na época a Lua sabia assim a distância,
digamos assim, sabia que tinha do lado oculto da Lua, onde nós estamos, né, cara? Se imaginava que ela, não se sabia, se imaginava que ela era povoada ou não, né, cara? Então tinha todas essas dúvidas. E hoje nós estamos comprovando de que uma boa parte das dúvidas desapareceu. O, Estamos aqui no lado oculto. uma obra clássica. Olha só a minha falha cinematográfica. Porra. O clássico do Georges Méliès, né? De 1902. Ela é uma adaptação não tão fiel ao livro, né? Mas como criação cinematográfica, como representação da história do cinema, olha, talvez esteja no top 10 de filmes mais importantes, né? Feitos até hoje. Eu não Esse assisti, é sabe? bem legal mesmo. Olha, 1902, então tu já sabe o que te aguarda. Mas a caracterização, a direção de arte e a maneira como eles apresentam visualmente as cenas, né, os trechos do livro, é uma experiência bem legal. Agora, sem E sacanagem mesmo. Recomendo imagina, bastante. Só é aquilo que eu falo, vocês vão estar vendo uma obra que foi produzida em 1902. Mas é, é filme. mas é bem bacana para ver como é que o Méliès pensou naquela época em reproduzir o livro, né? Sabe que tem uns pontos do. Eu vou assistir esse filme. Tem uns pontos desses lados. Eu não sei se de repente no filme eles colocaram que, que esse canhão e esse projeto de onde foi lançado e tal foi no Tampa Town, né, cara? E tinha. Era em Tampa, né? E tinha, no momento lá, tinha uma discussão se seria em Tampa ou no Texas. Que, que pelos estudos que o Barbican ele fez e tal, para atingir a Lua, que ia ser um lançamento vertical, né? Então teria que ser bem no momento preciso, no lugar preciso, onde passava a Lua e tal, nos Estados Unidos, que ele utiliza essa questão da Guerra Civil Americana, né, cara, como início de base do contexto. Só tinham dois lugares ali que poderiam ser, não era nem Louisiana, né, e tal, era um ponto no Texas e em Tampa. Daí ele até cita isso no livro, por que que vai ser, por que que eles escolhem Tampa? Porque na Flórida, né, cara, não foi né, no Cabo Canaveral e tal, mas foi em Tampa, naquela parte ali. Por que seria em Tampa? Que era por ali. Porque na época só existia naquela parte dali Tampa Town, né? Só Tampa. E tanto é que anos depois a NASA colocou ali por Cabo Canaveral, né, cara, os seus lançamentos. E claro que tem o lado também, imagino que tinha essa questão de estar próximo do mar, né, cara? Pra, vai que os testes caem no mar, caem pelo menos no mar e não caem onde perto da pessoa tanto que caiu, né, cara? O The Wells. Um ponto louco, que daí é falando dessa questão que queriam ver se como era o lado oculto da Lua, onde nós estamos, né, cara? Eles iam se encontrar com a Pica. Aquela época a Pica não existia ainda. Eles. E na verdade, a Pica não existe nem nessa realidade do livro, porque nós estamos em uma realidade paralela. Então, a realidade do Júlio Verne não é a nossa realidade, apesar de que ele existe também na nossa realidade. Sacou? Sim, sim. Ele teve que escrever a continuação do livro, que é Volta, né, que é ao redor da Lua, que daí é para ver o lado oculto da Lua, que vale a pena ler os dois juntos, né, cara? Um É bem atrás do legal. outro, Concordo, tem que ler os dois aí. óbvio. Mas aí que tá. O Júlio teve uma limitação na criatividade, porque ele criou todas as suas obras magníficas, ele fez O Homem até a Lua, mas ele nunca imaginou que nessa realidade paralela existiria uma prisão no lado oculto da Lua. Então, Júlio, desculpa, mas né, tua criatividade tem limite. E daí, seu G. Wells, eu trago para o público que não pode se manifestar agora nesse momento, mas pode deixar nos comentários aqui do vídeo, ou pode ficar filosofando no banheiro também. Eu quero que o público reflita um pouco sobre estes quatro senhores, homens, seres desbravadores, com esse olhar
fixo no horizonte o Sr. Phileas Fogg, o Otto Lidenbrock, o Barbicane e, infelizmente, cortando um pouco a nossa apresentação, o Capitão Nemo. O Barbican que com seus amigos na história nunca chegaram, não aterrissaram na Lua, né, cara? Eles nunca descem na Lua. Ah, mas a questão não é essa. A questão é, estes 4 homens, representantes máximos de grandes obras literárias, digamos que em diferentes momentos da história, mas embutidos é boa. Imbuídos. Embutidos, quero virar agora o que? Salsicha? Imbuídos de um, talvez assim, nesse final de episódio, para não ficar tão filosófico, mas imbuídos de um espírito que já foi mais presente, né? Na essência do homem e das mulheres, porque aqui a gente não faz essa distinção. Do ser humano. Como seres humanos. Mas a gente destaca, porque na história existiram grandes homens e mulheres. Pena que algumas mulheres não receberam o destaque que mereciam. Mas esse espírito, que a gente consegue absorver, ter como inspiração em grandes obras literárias, será que se hoje eles estivessem aqui na nossa frente, o que eles iriam achar dessa pergunta? Eu posso dizer que eles afirmariam, eles diriam que ela é correta, né? E que eles iriam citar outras obras do seu autor, do seu criador, né? De exploradores e como eles se beneficiaram na sua alma disso, né, cara? Que nem as aventuras dos 3 russos e dos 3 ingleses, né? Que é, enfim, que é uma história que conta uma viagem, uma delegação científica e tal, que vai para o sul da África, né, cara? Com o objetivo de medir o arco meridiano. Algo interessante que o Verne colocou muitas vezes nas suas obras é que ele tinha um pequeno fascínio por alguns impérios antigos e ele sempre coloca e vê de alguma forma colocar peruanos ou citar o Peru nas suas obras. Inclusive o Condor ele cita, eu não vou lembrar agora em qual, mas ele coloca na própria viagem da Terra-Lua que que um dos países que apoiavam economicamente o projeto, esse projeto era o Peru. Em outro momento, daí falando um pouco do próprio da 20 mil léguas de viagem submarinas, que tinha comentado se era interessante começar por ela. Eu não sei se é interessante começar por ela, mas eu sei que ela deveria ser lida, ao invés de como ela é colocada nas coleções, ela deveria ser lida dentro de uma trilogia, porque os personagens se repetem. É verdade. Que seria começar pelo Filhos do Capitão Grant, né? Uhum. Que tem o Professor Paganel, que é uma criação literária incrível, né, cara? O personagem top de geografia, personagem geográfico top. Então, os Filhos do Capitão Grant. Seguir com os 20 mil léguas de viagens submarinas. E daí terminar com a Ilha Misteriosa. E em outro ponto que ele cita, essas questões da países aqui da Sudamérica, tem a jangada, né? A jangada. Que começa pelo Peru e passa pelo Brasil e tal, né, cara? A gente tem que falar obviamente a gente já falou antes dele, sobre Orinoco,
né? O Orinoco tem das suas, que são as histórias curtas, as novelas, né, cara? Que é, que é muito interessante essa história, que é do Martim Paz, que é uma história que acontece em Lima, no Peru, né? E que é muito interessante ela. Fala de disputas e romance e tal. Tem até briga de faca. Sabe que eu já prefiro analisar esse questionamento, essa pergunta aí, ao final dessa nossa conversa, desse nosso encontro, com não é com uma divagação, mas eu deixo uma outra pergunta depois de ler essa pergunta. Será que, talvez nós não, mas será que ainda vai surgir algum dia um novo Júlio Verne e não fundamentado numa criação literária de obras, mas alguém com tanta imaginação, com tanta visão ou com tanta vontade de imaginar um espírito que poucas vezes na história apareceu, né? A gente está falando agora aqui de um livro, mas a gente poderia estar citando outras áreas, um cientista, enfim, né, um cineasta, o que for. Mas será que algum dia vai surgir um novo Júlio Verne? Júlio Verne? Alguém que cutuca tanto a humanidade pra gente parar pra pensar assim, gente, pá, mas será que a gente consegue ir além do que dizem que é a realidade? Olha, para ele bater o Júlio Verne, o cara tinha que imaginar, ter umas ideias mais bacanas, por assim dizer, que nem aquela ideia dele de atravessar o Estreito de Bering congelado com uma carruagem puxada por cavalos. Então a gente deixa pra vocês. Eu deixo essa minha pergunta, tá? Será que vai surgir algum dia um novo Júlio Verne que vai, né, nos tirar da zona de conforto para que a gente avance drasticamente para uma nova era? Enfim, vamos É, aguardar e conferir. e eu vou dar só uma última dica para os amigos, já que falamos de vários livros dele, né, cara? Que a gente só podia falar de dois, três, quatro por ali, bastante do autor, mas tem o lado meio cômico dele, de obras, né, cara? Tem o. É uma história curta, que é o Gil Braltar, né? Que a ideia ali nessa história é que eles queriam tirar o Gibraltar dos ingleses, daí vem o lado dele não curtir muito, né? A galera, que ele utiliza um exército de macacos contra os caras. É muito engraçado essa história. E tem a outra, que não é muito conhecida, né, cara? Que também é bem. Que é, eu sei até que fizeram um filme dele, mas eu não assisti, que é o Clovis Dardentor, né? Que é bem bacana esse livro, uma comédia bem interessante. E tem o lado romântico dele, que a gente não falou, que é o Raio Verde, né? E as Índias Negras. Não dá para falar sobre tudo. Aí a Não dá, gente não seria. dá, Não não dá. dá, não dá. Então, já que não dá, deixem de ser preguiçosos. Ninguém aqui está esperando que vão ler as 54 obras, mas se vocês gostaram desse episódio e tiverem curiosidade, leiam pelo menos essas aqui que nós citamos, que já está muito bom. É, E aquela velha história, né? Alguma coisa vai mudar na vida de vocês. é, Agora, se é para melhor ou para pior, eu não sei. e se também não querem muito assim pelo lado imaginativo, entre aspas, né, cara, meio imaginativos ou o que seja, a gente pode ir direto nos livros de geografia dele, que são bacaníssimos, que são que é a geografia ilustrada da França e de suas colônias, né? Ou a descoberta da Terra, que é a descoberta da Terra, história geral das grandes viagens dos grandes viajantes. Tem a grande história dos navegantes do século XVIII e tem os viajantes do século XIX. E au revoir. Au revoir, amiguinhos.
inscrevam-se no nosso canal, se vocês ainda não fizeram isso. Larguem essa preguiça. Enviem, né, esse episódio ou qualquer outro da Pica para quem vocês quiserem. Né? Ou enviem para torturar os amigos e as amigas, ou enviem para que alguma coisa que nós falamos aqui mude a vida de vocês. Mas é aquela velha história, né? O nosso papel aqui não é trazer respostas, nem dizer o que é certo e o que é errado, é encher a cabeça de vocês com dúvidas. Esse é o nosso papel. Então, já que o nosso sinal essa noite não foi hackeado, tivemos uma transmissão tranquila, vamos torcer para que isso aconteça novamente. E The Wells, até a próxima transmissão.